Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Amém. Irmãos, eu estou muito feliz de estar aqui, muito feliz de ter ganhado dessa igreja, dos nossos irmãos e, por Deus, uma oportunidade de pregar novamente nessa igreja. Amém? Eu quero ler aqui no livro de Marcos, no capítulo 4, do versículo 1 em diante. Irmãos, eu não tenho muito conhecimento, não. Vai ser uma mensagem simples, mas que o Senhor possa estar conosco aqui e que seja aquilo que Jesus quer falar através de mim. Amém? Jesus começou a ensinar outra vez à beira-mar, e uma numerosa multidão se reuniu em volta dele, de modo que entrou no barco, onde se assentou, afastando-se da praia, e todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e durante o seu ensino dizia: escutem, eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu. Visto não ser profunda a terra, saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto. A semente brotou, cresceu e produziu a 30, 60 e a 100 por um. E Jesus acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Pode se assentar, irmãos. Irmãos, eu pedi ao Senhor uma palavra para trazer para os irmãos aqui. E durante essa semana o Senhor ministrou ao meu coração através dessa palavra. Porque eu queria falar diretamente do semeador. Mas eu quero tratar com os irmãos primeiramente sobre os tipos de terra e qual tipo de terra nós somos. Aqui há um período aqui da palavra do Senhor nos evangelhos em que Jesus vai falar através de parábolas. São pequenas histórias que o Senhor traz, são pequenas histórias fictícias, mas que trazem o verdadeiro sentido que Jesus queria trazer para o povo. É algo pequeno, uma história pequena, mas que traz uma verdadeira compreensão espiritual que Deus queria trazer. Seja para o povo completo ou seja somente para os discípulos. Mas através dessas parábolas, a maioria dessas parábolas tinham como foco o reino de Deus, o reino vindouro de Deus. E isso é muito lindo porque Jesus ele queria trazer essa mensagem para as pessoas e para os discípulos de formas diferentes. E é muito bom a gente tratar sobre isso. Eu vou tratar sobre isso aqui. Como eu falei, vai ser uma mensagem um pouco simples, né? Mas algumas pessoas gostam de dizer que Jesus começou falando através de parábolas por causa de momentos conflitosos que ele enfrentou com os fariseus. Porque os fariseus, nós sabemos que eram pessoas que, por mais que se diziam religiosos, eles não cumpriam, eles não viviam o que realmente a palavra de Deus dizia, o que realmente a palavra de Deus queria trazer para as pessoas. E parecia há alguns momentos em que eles conflituando ali com Jesus, o Senhor começou a explicar através de parábolas, falar através de parábolas. E esse falar através de parábolas é muito interessante, porque isso aqui era uma maneira ao qual Jesus usava para dividir quem realmente queria entender e quem não tinha interesse de entender. Porque é muito fácil eu subir aqui e ler para os irmãos: olha, os irmãos, o semeador saiu a semear. E semeando em tal terra aconteceu dessa forma. Semeando em tal terra aconteceu dessa forma, e falar: agradeço a minha oportunidade, e os irmãos irem embora. Aí alguém vai chegar nos irmãos e falar: e o que você entendeu? O que tem a ver essa terra com a sua vida espiritual? E para muitas pessoas, Jesus falava dessa forma. Jesus chegava diante do povo, e era uma numerosa multidão, como a palavra do Senhor vai dizer. E eles estavam ali, o Senhor falava essas parábolas, só que quando o Senhor terminava, o que o povo fazia? Ia embora. Mas tinha um grupo que ficava ali e queria entender o que era aquilo ali. E nós sabemos que era parte dos discípulos de Jesus, que chegavam a Jesus: tá bom, Jesus, é um semeador que saiu a semear, são terras, são 4 tipos de terras, mas o que o Senhor quer dizer com isso? E aí Jesus ia explicar para ele isso. Então o Senhor ele falava através de parábolas para poder separar quem quer realmente entender, quem quer realmente compreender a palavra do Senhor, ele vai permanecer e questionar: mas o que significa isso? E aí o Senhor explicando ali: eis que o semeador saiu a semear.
E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho. O trabalho do semeador é plantar. Semear significa isso, é jogar sementes em um certo lugar para que cresça e dê frutos e se torne talvez algum dia uma árvore. E a gente entende aqui que a palavra do Senhor vai falar assim no versículo 4, e ao semear, nós compreendemos aqui que vai falar que caiu à beira do caminho, caiu em um solo rochoso, caiu entre os espinhos e, enfim, caiu em uma boa terra. É interessante isso, irmãos, porque não fala que o semeador saiu a procurar uma boa terra para jogar a semente. Mas fala que o semeador saiu a semear e enquanto ele semeava, a semente ia caindo nos tipos de terra. Então isso aqui é muito interessante para o nosso coração hoje, porque, como eu falei, o Senhor ele vai trazer para nós que há tipos de terra, mas até o momento aqui, falando aqui, o Senhor está nos tratando como semeadores. Você hoje é um semeador. Se você está aqui, se você compreendeu o verdadeiro evangelho, você sabe que você é um semeador. Um semeador de quê, irmã Beatriz? Da palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor vai falar que o semeador saiu a semear, ele tinha uma semente. E essa semente é a palavra do Senhor. Essa semente é a mensagem que ele recebeu para poder pregar às pessoas. E ao sair semear, ele não saiu escolhendo que tipo de terra ele ia jogar essa semente, mas que ele ia semear. E esse é o propósito do cristão. Esse é o propósito do verdadeiro evangelista. Esse é o propósito que está em nosso coração. É compreender o evangelho de uma tal maneira que nos tornamos um semeador que não procura terra, mas que procura semear. E para compreender, para ser esse semeador que não observa a terra, irmãos, é complicado. É muito difícil. Porque é preciso ter atenção, é preciso ter desejo, é preciso ter coragem. Porque a palavra do Senhor vai dizer, Paulo vai dizer que nós devemos pregar o evangelho dentro e fora de tempo. Dentro e fora de tempo. Então quer dizer que não há um tempo certo para plantar. Como assim, irmã Beatriz? Se não tem um tempo certo de chuva, não tem um tempo certo de seca, não tem um tempo certo que a gente deve plantar, deve observar o crescimento daquela planta e finalmente colher? Sim. Mas esse semeador, a preocupação dele era semear. Porque a sua preocupação hoje deve ser semear. E a sua preocupação não deve ser que tipo de terra vai receber a semente. Não deve ser se essa é a época de evangelizar, se essa é um bom tempo para plantar. Não. E o que eu quero dizer com isso? Você não deve observar que tipo de terra vai receber. Porque eu mesmo, se o Senhor olhasse para mim antes de eu receber Jesus como Salvador, se algum cristão olhasse para mim e vai falar assim, essa pessoa é uma terra ruim. A palavra falou assim, é à beira do caminho, e vieram, ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e comeram. Na explicação um pouco mais à frente vai falar que essa que caiu à beira do caminho, ela não adentrou a terra. Ela ficou caída ali. E aí então veio os pássaros. Ela foi pisada e os pássaros pegaram e retiraram. Mais à frente o Senhor Jesus ele vai explicar aos discípulos que isso quer dizer que o inimigo veio e retirou a semente. Retirou a semente. Então eu quero dizer para os irmãos que se alguém olhasse para mim antes de receber Jesus como Salvador, com certeza eu seria essa semente que eu seria isso aqui, ó, seria à beira do caminho, eu teria recebido a semente que estaria caindo à beira do caminho. Porque eu me lembro que diversas vezes pregaram para mim, mas foi como se não tivessem pregado nada. Mas o Senhor insistiu. Ele insistiu, porque hoje isso aqui é a beira do caminho. Eu era a beira do caminho. Porque nós vamos falar aqui de um processo de terras, são 4 terras. E a primeira terra é a beira do caminho. E o semeador jogou semente ali, porém os pássaros vieram e arrancaram. O inimigo tirou a semente antes que ela pudesse adentrar, antes que ela pudesse tornar raízes, antes que ela pudesse crescer. E eu posso dizer isso para os irmãos, que com certeza houve uma época na minha vida que eu era à beira do caminho. Pessoas tentavam pregar para mim, tentavam trazer o evangelho para mim, eu recebia essa semente, mas ao mesmo momento o inimigo vinha e tirava a semente. Foi como se eu não recebesse nada. E isso acontece muito hoje com as pessoas que estão lá fora e, impressionantemente, acontece muito com as pessoas que estão dentro da igreja.
Porque a palavra do Senhor, a maioria das vezes que Jesus direciona uma parábola, direciona uma correção, direciona qualquer texto que Jesus direcionava, ele não direcionava somente para as pessoas que são ímpias, que estão no mundo, que não se converteram, que não conhecem a palavra, ou somente para os fariseus. Na maioria das vezes era para aqueles que seguiam a Cristo. Então, talvez houve um momento na sua vida em que você era à beira do caminho, em que jogavam semente em você, e a semente ela não adentrava dentro de você, ela não adentrava dentro do seu coração, você não recebia essa semente, e o inimigo vinha e retirava essa semente antes que ela pudesse causar alguma diferença na sua vida. E a segunda terra vai falar a Bíblia que é a terra de solo rochoso, ou a semente que caiu no meio das pedras. Aqui vai falar a Bíblia que onde a terra era pouco, logo nasceu, visto não ser profunda. Saindo, porém, o sol a queimou e porque não tinha raiz, secou-se. Esse aqui recebeu. O semeador saiu a semear e sem observar em qual terra ele estava jogando a semente, ele conseguiu jogar em uma terra que era uma terra de solo rochoso. A semente, ela caiu. Ela adentrou na terra, ela adentrou no coração dessa pessoa que recebeu essa semente. A diferença é que essa pessoa ela não soube respeitar o processo do seu próprio crescimento. Porque ela não tinha estrutura para crescer a sua raiz. Então ela decidiu crescer somente para fora. A Bíblia vai falar que ela caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca. E a raiz ela não teve como crescer. Não teve como ela se firmar onde ela estava. Então ela não tinha condições de buscar nutrientes através da sua raiz para que ela pudesse permanecer onde ela estava. E aí de repente ela cresceu para fora, talvez ela ficou bonita, com folhas, com galhos, talvez ela ficou até mesmo uma plantação até bem alta. Mas quando veio o sol, período de seca, ela não conseguiu suportar. Porque para conseguir algo ela precisava das raízes. Porque eram as raízes que estavam ligadas à terra que conseguia manter a água nelas. E sem a água ela não conseguiu suportar o sol. E aí ela secou e morreu. Como cristãos, irmãos, a gente deve respeitar o nosso processo de crescimento. Como assim, irmã Beatriz? Você aceitou Jesus como Salvador. Amém? Você precisa agora ser discipulado. Por que discipulado? Discipulado não é só quem peca? Não, discipulado é aquele que aceita Jesus. Todo mundo que aceitou Jesus como Salvador, em algum momento foi discipulado. Porque o discipulado, ele é capaz de te entender o porquê você precisa da santificação. Todos os discípulos foram discipulados, não é à toa que chama discípulo. Todos nós fomos discipulados. Como que a gente foi discipulado? Através do pré-batismo, que a gente conhece dessa forma. E lá no pré-batismo você compreende a cruz, você compreende Jesus, você começa a amar o Senhor, você começa a se aproximar de Jesus. E aí você entende que há um processo em que você vai precisar ser cuidado, que você vai precisar ser tratado. E esse processo não é para você crescer somente para fora, mas o principal parte desse processo é para que você possa criar raízes onde você está. Porque se você não cria raízes onde você está, qualquer coisa que venha contra você vai te derrubar. E vai falar assim, mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição, e eu gosto muito dessa versão de Marcos, porque ele vai falar assim, por causa da palavra, logo se escandalizam. Não tem raiz. Não tem estrutura para permanecer. E o que escandaliza? A palavra. O que vai escandalizar ele não são somente as perseguições, mas ele se escandaliza por causa da palavra. Porque vem as perseguições. Por isso que é bom a gente respeitar o processo de crescimento, o processo em que a gente escuta os nossos pastores, a pregação dos nossos pastores, que a gente aprende com os nossos irmãos que são mais antigos, que a gente aprende a orar, que a gente aprende o que significa o culto de terça-feira, o culto da palavra, ou como diziam os mais antigos, o culto de doutrina. Porque isso te auxilia a criar raízes e quando a perseguição vir contra você, você vai ter uma estrutura para enfrentar a perseguição. E quando o sol for contra você e você vê que é um período de seca, você vai ter a sua raiz para buscar nutrientes naquilo que você está firmado. E em que nós estamos firmados? Na palavra.
Porque a mesa, irmãos, a palavra do Senhor ela é muito clara. A palavra do Senhor ela é maravilhosa para aqueles que a amam, que leem. Mas para aqueles que não gostam da palavra, ela vai escandalizar sim. Se você não lê a palavra, se você não se aproxima daquilo que te dá alimento, você vai começar a ter raiva da palavra. Sério, irmã Beatriz? Sério, você vai começar a ter raiva da palavra. Porque você não vai querer escutar aquilo que te confronta. Você não vai querer escutar aquilo que te coloca contra a parede. Você vai querer escutar somente aquilo que enaltece as suas folhas. Você está crescendo somente para cima. Não, que você está bonito, você está frondoso. Nossa, você é um crente, que glória a Deus. Mas há um momento em que a palavra ela vai tocar nas suas raízes. E é a palavra que vai tocar nas suas raízes. É ela que vai tocar. E ela tem que tocar. Não existe essa de um cristão aceitar Jesus como Salvador e vai vir somente flores. Você tem raiz. E você vai precisar enfrentar dificuldades para saber onde é que está firmada a sua raiz. Se a sua raiz ela está firmada na palavra do Senhor, não há perseguição que vai te derrubar. Não há seca que vai te enfrentar e você vai morrer. Você não vai morrer se a sua raiz ela estiver firmada na palavra. Mas para isso, respeite o seu processo. Escute os seus pastores. Escute os seus irmãos que têm mais sabedoria que você. Vem na escola dominical. Aleluia. Escute o que os seus irmãos têm a dizer. Porque é a palavra, é o alimento verdadeiro, é o pão da vida. Jesus, o foco das parábolas de Jesus era o reino. E o foco da igreja é Jesus. Então, se você está focado em Jesus, que é o centro da palavra, nossa palavra, irmãos, graças a Deus, a Assembleia de Deus, a palavra é cristocêntrica. A essência da palavra é Cristo. E isso é o que move a igreja, é isso que vai fazer com que a gente chegue na onde Jesus mais falava para os discípulos. Na onde? No reino vindouro. É o que vai fazer com que a gente consiga chegar no reino dos céus. É a palavra de Deus. Amém, irmãos? E aí ela fala assim que logo se escandalizaram por causa da palavra. E que nós possamos entender que há processos. Primeiro vem o processo em que era à beira do caminho. Era o solo rochoso. Não teve raiz, não criou raiz. Ela não se firmou em nada. E agora vem a parte em que fala que ela estava e caiu entre os espinhos. Essa é a parte mais perigosa para o crente. Por que para o crente? Porque essa daqui é uma semente em que caiu em uma terra que ela tinha capacidade de criar raiz. E ela criou raiz. E essa aqui também é uma semente, é um tipo de terra que respeitou o seu processo. Ela não cresceu de uma vez. Ela teve o seu processo de entender, de suprir os nutrientes através da sua raiz, de começar a crescer para fora. Porém, ela estava entre os espinhos. E a palavra do Senhor vai falar que os espinhos sufocaram ela. Sufocaram aquela árvore, sufocaram aquela plantação. E a palavra do Senhor vai falar assim, e os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra. Ouviram, receberam. Ela adentrou, criou raiz em si, criou raiz em algum lugar em que ele sabia que era a palavra. Mas as preocupações deste mundo, a fascinação da riqueza e outras ambições aparecem e sufocam a palavra. Sufocam a palavra. É uma coisa muito interessante que a gente estava conversando ali entre os jovens, que é muito fácil a gente chegar num púlpito e pregar assim sobre as coisas ilícitas que vão te separar de Deus. Porque a prostituição te separa de Deus, a masturbação te separa de Deus. Você trair o seu esposo, sua esposa te separa de Deus, amém. Mas e as coisas lícitas que o cristão pega e acaba tirando Deus do foco e transforma também em coisas ilícitas? Como assim, irmã Beatriz? Não entendi, foi nada. Às vezes em que você priorizou o seu trabalho e esqueceu de priorizar Deus. São coisas lícitas que nós, por não priorizarmos a presença de Deus, transformamos em coisas ilícitas. É um curso, uma faculdade, um estudo que a gente pega para fazer, e eu falo isso por experiência própria, que são coisas lícitas que a gente precisa, não é coisa que a gente não precisa, são coisas que a gente precisa, mas que por a gente tirar Deus da prioridade, por a gente sufocar a palavra de Deus dentro da gente, colocar outra coisa como prioridade,
isso se torna uma coisa ilícita. Porque nós sabemos, irmãos, que nós precisamos ter prioridade em nossa vida. Prioridade. E o mundo vai querer te ensinar que você precisa de dinheiro. Você precisa de dinheiro. Afinal de contas, né, você precisa comer, você precisa vestir, você precisa pagar o seu aluguel, o seu água, a sua luz. O mundo vai ensinar que você precisa de conhecimento. Claro, gente, a gente precisa de conhecimento, pelo amor de Deus. Mas você precisa entender onde estão firmadas as suas raízes. E se as escolhas que você está fazendo não estão sufocando a palavra de Deus dentro de você. Porque esse momento que a gente tem aqui, ó, irmãos. Esse momento aqui de olho no olho. De ouvir o glória a Deus do nosso irmão. De ouvir o choro de uma nossa irmã. De ver a presença de Deus se manifestar através do Espírito Santo na vida de alguém. Isso é um momento necessário. Nós não estamos aqui somente para olhar para essas luzes lindas que foram colocadas aqui na igreja, glória a Deus. Porque isso aqui é um processo, nós sabemos que a igreja em Atos dos Apóstolos não se encontrava dentro de templos. Era dentro de casas. E eu acredito que essa igreja foi formada dentro de uma casa. De uma pessoa, na simplicidade. E qual que era a essência naquela época? Adorar a Deus. Não era se o banco estava bom. Não era se o ar-condicionado está incomodando. Não era se o som está bom. Mas era se eu estou na casa de Deus. E eu vim porque eu quero compartilhar da minha comunhão com Deus com meus irmãos. A palavra do Senhor vai falar lá em Atos 2. Vamos lá na palavra, quem puder abrir aí comigo, amém? Atos 2. Eu falei isso aqui com os nossos jovens. A gente estava reunido falando sobre a palavra de Deus. E eu citei esse texto. Porque é um texto muito importante para mim. Porque houve um dia que o Senhor colocou uma curiosidade no meu coração e falou assim... tudo bem, é muito lindo a gente ler a Bíblia e ver o processo de... Ou melhor, a gente vê as igrejas que Cristo deixou formadas através dos seus discípulos e apóstolos no Novo Testamento. A igreja de Corinto, a igreja de Roma, ver a igreja ali em Atos dos Apóstolos, a igreja de Jerusalém é muito linda. Mas essas igrejas tiveram um processo. E a palavra do Senhor vai falar lá em Atos 2, versículo 42 em diante, falava assim, ó. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveraram unânimes. E no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Irmãos, esse texto é muito lindo. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Transformar coisas lícitas em ilícitas. É só hoje que eu não vou na igreja. É só essa semana. É só esse mês. Só essa ceia que eu não vou participar. É só esse dia que eu não vou. Mas a palavra do Senhor vai falar que lá em Atos dos Apóstolos, a igreja crescia porque estava junta. A igreja crescia porque ela tinha um só coração. A igreja crescia porque ela tinha só um propósito, era unânime. A igreja era tão unida que era melhor eu e meu irmão ter a mesma quantidade do que eu tenho e meu irmão não ter. Ela vai falar aqui que se eu via que o meu irmão está em necessidade, eu vou vender o que eu tenho e vou compartilhar o meu irmão, porque é melhor que a gente tenha a mesma quantidade do que ele não ter. E eu ver ele passar por essa situação. É isso que a palavra de Deus vai nos ensinar. Ser igreja, irmãos, é mais do que 2 horas. E eu falo isso para mim e o Senhor tem queimado isso em meu coração. Porque é mais que 2 horas. Nós vamos passar uma eternidade ao lado de Jesus. E o que é que nós entendemos de Jesus? Aleluia. O que é que nós entendemos desse evangelho? O que é que nós compreendemos desse chamado? São homens que largaram tudo o que tinha para seguir a Jesus. E o que é que nós estamos fazendo? Aleluia. Quais são as nossas escolhas?
Em 2 Reis, no capítulo 22, vai falar sobre o rei Josias. A palavra de Deus é lida todos os dias que tem culto para a gente aqui. A gente lê essa palavra e eu acredito firmemente que os irmãos também leem em sua casa. Mas qual é o impacto que a palavra de Deus tem causado em nós atualmente? Lá no 2 Reis, capítulo 22, quando vai falar sobre Josias, vai falar que eles encontram o rolo, ou melhor, o livro da lei, o rolo da lei. E aí há um certo momento em que eles vão contar para o rei, ou Josias, e falar: olha, Josias, a gente encontrou algo e a gente vai ler para você. E eles leem para ele aquele Antigo Testamento, eles vão ler as tábuas da lei para ele, os mandamentos recebidos de Moisés. E no momento em que eles olham para Josias, Josias está prostrado, rasgando as suas vestes e falando: a gente tem que procurar a Deus. Verifique com a profetisa o que nós podemos fazer para voltar ao primeiro amor. O que é que nós precisamos fazer para voltar à essência que um dia a presença de Deus esteve no meio do seu povo? O que é que nós estamos buscando, igreja? Aleluia. Vamos voltar à essência, irmãos. Não sufoque a palavra, não sufoque a palavra. Porque ela precisa ser administrada, ela precisa ser levada, a gente precisa ver ela crescer. Porque Cal falou uma coisa muito interessante aqui, irmãos. É muito fácil a gente ver os números da igreja crescendo, pessoas chegando. Mas de que adianta se os números de pessoas que vão para o inferno continuam crescendo também? Da mesma forma que as pessoas que aumentam na igreja devem diminuir no inferno. E por que isso, irmã Beatriz? Porque se eu me torno, uma coisa que Eliane falou, se eu me torno uma árvore fiel, que tem raízes fincadas em Cristo Jesus, se eu respeito o meu processo de crescimento, eu vou frutificar. E os meus frutos vão dar outras sementes, que darão outras terras, e que serão outros frutos. Irmãos, eu não sei se essa pregação aqui hoje vai chegar nas pessoas que estão lá fora. Mas não sufoque a palavra, porque é através de você que vai chegar lá fora. Não sufoque a presença de Deus, não permita perder a presença de Deus. Porque ela é a única coisa que vai fazer com que a gente chegue ao céu. É a única coisa que nós vamos fazer que a gente consiga alcançar o céu de glória. Aleluia. E a palavra do Senhor vai continuar. Vamos voltar lá no texto em Marcos capítulo 4. Lá no seu versículo 19, isso mesmo. Mas as preocupações deste mundo, fascinação de riqueza e outras ambições apareceram e sufocaram a palavra e ela ficava infrutífera. As preocupações, irmãos, não se preocupe com o comer e o vestir. Tem uma oração muito linda na Bíblia que fala assim: Senhor, me dê o suficiente. Não me dê mais do que eu preciso, porque senão eu vou esquecer de ti. E não me dê menos do que eu preciso, porque senão eu vou murmurar contra ti. Mas me dá o suficiente, que eu consiga viver de forma justa. É difícil a gente orar isso aqui hoje, não é, irmãos? É difícil demais, eu falo por mim. Porque eu também quero ter uma vida boa. Quem não quer ter uma vida boa? Mas é a palavra. É a palavra. Falar que Jesus é bom e que Jesus ama é lindo, irmãos. É maravilhoso, é a coisa mais bela do mundo. Mas eu só me converti porque eu entendi que eu era pecadora. Eu só me converti porque eu entendi que eu precisava de Jesus. E aí sim eu entendi que o amor dele era o único que podia me salvar. As pregações de Jesus, se a gente for focar nas pregações de Jesus, você não vai ver Jesus falando: eu te amo. Vem, vamos, meu filho, convertam-se, raça de víboras. Se você pecar através do seu olho, arranque o olho, mas chegue no céu sem o olho, desde que você chegue no céu, porque é melhor você chegar no céu sem o olho do que no inferno com os dois olhos. Há um momento em que os discípulos vão olhar para Jesus e vai falar assim: ó, Jesus, depois do Sermão do Monte, Jesus, que palavras duras, meu Deus, que discurso duro. Jesus vai olhar para ele e falar assim: se vocês quiserem ir embora, vai. Porque eu tenho para vocês não são coisas terrenas, não. O que eu tenho para vocês são coisas espirituais, imateriais. São coisas invisíveis, inefáveis e inexplicáveis. Coisas que vão transformar o seu entendimento, a sua vida e o seu coração.
E transforma mesmo, irmão. Transforma mesmo. Porque você não precisa ver o reino de Cristo aqui. Eu não preciso trazer uma imagem do reino de Cristo. Mas da maneira como Jesus impacta a sua vida através do Evangelho, você deseja o reino de Cristo. Você almeja o reino de Cristo. Você deseja chegar lá. E chegue lá. Nem que você tenha que chegar arrastando. Nem que você tenha que chegar compreendendo todos os dias: Senhor, eu sou pecador. Eu sou pecador, mas eu preciso chegar lá. E enfim o semeador lança a semente e cai em boa terra. Em boa terra. Essa boa terra, irmãos, ela passou pelos mesmos processos das outras. Ela enfrentou seca, enfrentou a chuva, o período de enchente. Ela teve que crescer. Com certeza ela teve que enfrentar os pássaros. Os espinhos talvez não, porque ela é a boa terra e ela compreendia o Evangelho. Porque os espinhos, irmãos, é a gente que coloca na nossa vida. Não é o inimigo, não. Não é o capeta, não. Não é o Satanás que coloca os espinhos na nossa vida, não. Quando se trata de não confiar em Cristo. Quando se trata de colocar coisas acima da prioridade da presença de Deus, isso é culpa minha. Foi escolha minha. Porque o inimigo somente mostrou, eu que decidi fazer, eu que decidi escolher. Mas saia dessa noite aqui, saia dessa igreja nessa noite entendendo qual é a sua prioridade. Porque a boa terra, ela teve capacidade de receber a semente. A semente entrou em seu coração. E ela conseguiu criar raízes. E ela não cresceu rapidamente, não, ela demorou a crescer. Mas ela cresceu. E a palavra do Senhor vai falar que ela frutificou. Vai falar que ela frutificou 30, 60 e 100 por 1. Vai falar que ela teve capacidade. E deixa eu te falar que essa semente que caiu na boa terra, essa boa terra se transformou em um semeador. E esse semeador, irmãos, que tem desejo de pregar a palavra. Esse semeador que tem desejo de levar o Evangelho. Deixe Jesus impactar a sua vida de uma tal maneira que você não veja outra escolha. Porque Ele faz isso. Ele faz. Você vê pessoas, irmãos, que enfrentam a morte por causa de Jesus hoje. Não é no Antigo Testamento, não é no Novo Testamento, somente na época dos discípulos, não é hoje. Pessoas que ansiavam por uma Bíblia. E não pode ter. Tem o testemunho de um moço, que eu não vou me recordar o nome agora, que ele vai falar que tem um lugar em que as pessoas elas são proibidas de ter Bíblia. E aí nessa igreja, os irmãos têm uma única Bíblia. A igreja todinha tem uma única Bíblia. E por medo de perderem a única Bíblia que eles tinham, eles rasgaram a Bíblia em vários pedaços. E compartilharam entre os irmãos. E quando o pastor ele ia pregar, ele falava assim: gente, estou precisando do texto lá em Isaías 6. Quem tem o texto de Isaías 6? E a pessoa ia e declamava Isaías 6. Estou precisando de um texto lá em Atos Apóstolos 2, versículo 8. Quem tem? E a pessoa ia declamava. Por medo de perder a única Bíblia que eles tinham. Mas eles eram um corpo só em Cristo Jesus. Eles eram um só em Cristo Jesus, então eles tinham uma Bíblia, mas era o necessário para eles continuarem prosseguindo, era o necessário para eles continuarem crescendo, era o necessário para eles continuarem acreditando no poder de Jesus Cristo. Porque Jesus, ele cura sim, ele salva sim, ele alcança sim, ele tem capacidade de levantar um morto, de tirar alguém do UTI sim. Mas antes de tudo, entenda que Jesus, ele quer impactar a sua vida. Não só um momento, não só um dia, mas para sempre, eternamente. E é essa palavra que eu quero deixar para você. Saia dessa noite aqui entendendo que tipo de terra você é. Entendendo se você quer verdadeiramente ser um semeador da palavra de Deus. Não deixe que o evangelho morra em você. Mas semeie a palavra. Semeie sem olhar terra. Semeie sem pensar, aí esse fulano merece, esse fulano não merece. Mas semeie. Semeie compreendendo o quanto Jesus te ama e o quanto você precisa desse amor. Amém? Essa é a minha palavra, uma palavra simples. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.